Olha, gente, a gente sabe que para estarmos bem por completo mesmo, a saúde do corpo e da mente precisam estar em equilíbrio. Por esse motivo é tão importante falarmos sobre a saúde mental e quebrarmos alguns tabus aí que existem, né, que essa área ainda enfrenta. Em relação ao tratamento das doenças da mente, é isso mesmo, são muitos tabus. Exatamente. Aproveitamos esse momento em que estamos na campanha Janeiro Branco e convidamos para falar sobre esse assunto a psicóloga Cleia Caroline. Vamos conversar então. Cleia, obrigado por falar com a gente, viu? Bom dia. Bom dia. É um privilégio estar aqui com vocês. Estava aprendendo, acompanhando a gente aí, né? Na língua portuguesa. Sim. Olha, eu queria que você começasse explicando para a gente por que é tão importante dedicarmos um mês a essa questão da saúde mental, como é o caso aí do Janeiro Branco. Bem, o Janeiro Branco é uma campanha daqueles meses coloridos que nós estamos acostumados, né? O azul, o setembro azul, o outubro rosa. Então, o Janeiro Branco é dedicado à saúde mental e a relação que tem por ser o primeiro mês é a questão de nós podermos iniciarmos uma página em branco, né? Podermos refazer nossos planos, olhar para nós mesmos, nos entender. Então, mais do que nunca, nesse momento que nós estamos, né, ainda a caminho de uma saída de uma pandemia, é preciso falar sobre saúde mental. Cleia, bom dia para você. A minha pergunta é a seguinte: a gente queria saber realmente qual que é o objetivo específico dessa campanha Janeiro Branco, né? Como é que ele surgiu? Para quê realmente? Qual o objetivo? Sim, Janeiro Branco é uma campanha criada em 2014 por psicólogos de Uberlândia. E a ideia é trazer notoriedade para desmistificar a questão da saúde mental, para que as pessoas observem, tenham informações sobre saúde mental, sobre suas emoções e sobre seus sentimentos. Janeiro, por ser o primeiro mês do ano, e Janeiro Branco é como se fosse uma página em branco, que você vai reescrever uma nova história. Você vai parar, pensar, né, se entender e reescrever uma nova história. Como que essa campanha se estrutura na prática? Quais são as ações realizadas, além, claro, dessa que a gente está fazendo aqui, que é a de conscientização? Isso. Bem, a questão do Janeiro Branco, a gente tenta ganhar notoriedade, incentivar as políticas públicas, né, para que tenha um incentivo. Então, é uma campanha livre, mas que tem sido abraçada pelos hospitais, pelas empresas, pelas faculdades, pelas escolas, através de palestras, através de rodas de conversa. O intuito é realmente esse: informar e conscientizar da importância do autoconhecimento, da saúde mental, das suas emoções e sentimentos. Então, é uma campanha livre, ok? Cleia, e a gente até hoje falou sobre intolerância religiosa, né? Que é um assunto também importante ser falado e são assuntos difíceis. Eu acho que saúde mental também entra nessa dificuldade, um assunto delicado. Por que a gente deve falar sobre a saúde mental? Mesmo com essa delicadeza toda, a gente sabe que pessoas que têm problemas de saúde mental muitas vezes não gostam de falar sobre, né? O porquê que é tão importante a gente falar sobre isso? Saúde mental, ela influencia em todos os nossos comportamentos no dia a dia, tá? Então, é extremamente importante eu compreender que a minha saúde mental vai muito além da ausência de doenças. Ela é causada, a minha saúde mental, o fator principal é como eu estou levando a minha vida, que hábitos eu estou cultivando em minha vida. Óbvio que a gente não pode ignorar o crescente caso de transtornos mentais, né? Nós estamos vivendo aí eu brinco que é uma pandemia de transtorno de ansiedade, de transtorno depressivo. Não podemos ignorar essa situação, mas temos que lembrar que o princípio disso sou eu e o que eu estou cultivando de bons hábitos na minha vida. Então, é extremamente importante, mais do que nunca, falar sobre saúde mental. Esse janeiro, então, para mim é o mais simbólico de todos,
É o janeiro que nós realmente tivemos um contato com o nosso eu ano passado, por conta do início dessa pandemia. Então, mais do que nunca, é importante falar sobre saúde mental. A depressão, né, Cléia, é um problema que está atingindo aí milhões de pessoas, milhões de brasileiros e de pessoas do mundo todo. Por que ainda é tão complicado para as pessoas falarem sobre esse assunto? Ainda é um tabu. Por que isso? Bom, o autoconhecimento é muito importante. Então, a correria que nós vivemos, essa vida no automático que nós vivemos, não nos permite ter um autoconhecimento. Então, se eu não tenho a informação, se eu não me conheço, essas doenças não parecem possíveis em meu corpo. Então, é sim uma questão de informação, é sim uma questão de autoconhecimento. Por isso, não se fala tanto, não se aceita, né, a questão de estar deprimido. Ok? É a questão do autoconhecimento. Ô, Cléia, você acha que, mais do que nunca, você citou aí já a pandemia, né? Por estarmos em tempos dessa doença, né, que pegou aí todo mundo de surpresa, o mundo todo, né? A gente precisa, mais ainda do que falar, como você disse, a importância de falar, prestar mais atenção em nossas emoções. Quais sinais aí de que realmente a gente está com algum probleminha, ou então alguém da família está com algum problema e a gente precisa estar atento, então prestar atenção nessas emoções? Como eu falei, esse janeiro tem uma simbologia muito mais importante, né? Porque estamos caminhando para sair de uma pandemia. O ano passado foi um ano que todos não fizeram o que foi planejado, né? Foi um ano que as pessoas não viajaram, que se voltaram para o seu interior. Foi um ano de muitas batalhas individuais, muitas batalhas familiares, coletivas enquanto sociedade, né? Tivemos muitas perdas, sim. Então, esse janeiro, ele tem essa simbologia de fazer com que eu volte para o meu interior, para que eu reconheça as minhas emoções e sentimentos. Cléia, quais os sinais, né, que você perguntou que eu posso ver que está tendo essas alterações? Bom, alteração de humor é um primeiro sinal de que não está bacana. Dias tristes, dias alegres, essa tristeza se mantém por mais tempo. Dores de cabeça, né? Nós temos também as situações fisiológicas, dor no estômago, a questão da irritabilidade, a ausência do sono. Todas essas questões são sinais de que eu preciso parar para ver como está a minha saúde mental. Então é bem simples, né? Se a gente for notar dentro do nosso contexto, dentro dos nossos familiares, são sintomas que a gente vê com facilidade. Viu esses sintomas, então é momento de parar para reorganizar a sua saúde mental. É muito naquilo que você mencionou do autoconhecimento, né? A gente saber o que está fugindo do nosso padrão de comportamento, né? Por exemplo, a tristeza, ela é uma condição humana, né? Normal. A gente tem que saber quando essa tristeza está ultrapassando. Importante. Né? É uma emoção importante, com certeza. Queria que a senhora falasse um pouco sobre os idosos. Eu tenho avô, né? E nesse tempo de pandemia eles ficaram sozinhos em casa. A gente vê que é uma condição um pouco complicada, né? A forma da gente lidar com essas pessoas, porque elas podem se sentir sozinhas, abandonadas. O que nós, os netos, os filhos, podemos fazer para minimizar os impactos, muitas vezes, desse isolamento, dessa pandemia, na questão da saúde mental dos idosos? Bem, foi realmente bem complexo essa questão dos idosos, porque eles são os de risco, né? As pessoas de mais risco eram os idosos, então como visitar, como ir até eles, né? Ficou bem complicado e eles sofreram muito com essa condição. Bem, é dar atenção da medida que você pode. Isso é extremamente importante. Mesmo que seja por videoconferência, conversar com ele, mostrar o amor, demonstrar o amor, isso é extremamente importante para que eles não se sintam só. Agora que já está mais ou menos possível uma visita, mesmo de máscara, de luva, visite, esteja presente com eles, fique de longe, mas converse, escute a história de vida deles, mesmo que eles repitam por 10, 15, 20 vezes, escute. Esse é um momento importante para eles.
ajudá-los com afazeres em casa, às vezes um quadro de pintura, uma cruzadinha, dar funções para que eles se sintam ativos é extremamente importante. Mas nada disso substitui a atenção e o carinho e o amor que você precisa estar presente e dando. Com certeza, né, Cleia? E assim, quando a gente fala de carinho e amor, gente, muitas vezes agora a gente não pode estar presente ali próximo, né, dando aquele abraço, né, aquele carinho. Mas existem outras formas, né, Cleia? Então a gente tem que buscar essas outras formas que eu tenho certeza que a gente consegue aconchegar também os nossos vovôs, vovós aí. Consegue sim, tá? E aproveitar o momento, gente. É muito importante que a gente chegue quando conseguir estar perto, e hoje a gente entende por conta da pandemia, que desligue da tecnologia, né? Que se faça presente, que esteja presente na conversa, na fala, na escuta, no momento. Isso é extremamente importante para todos e mais ainda para os idosos. Ô Cleia, quando a gente fala de saúde mental, existe muita questão do preconceito. A gente vê as pessoas, às vezes, falando de uma forma até assim, com curtição, né? Falar, fulano precisa ir no psicólogo. Ciclano foi no psiquiatra, deve estar doido. A gente ainda escuta muito esse tipo de expressão e o quanto isso pode fazer mal para a pessoa que está passando por esse problema. Muito. É um dos objetivos do Janeiro Branco, né? Que a gente desmistifique essa situação. Psicólogo e psiquiatra não é para loucos, tá? Eles vão nos ajudar a ter o autoconhecimento, a resolver algum comportamento que está fazendo mal para a minha rotina, tá? E a gente esbarra, assim, com muitas pessoas por não se conhecerem, por não entenderem a questão de emoções, de sentimentos, eles também externam isso para as pessoas, tá? Atrapalha bastante essa ação. Então, o que a gente deve fazer? A sociedade como um todo, né? Nós que não somos psicólogos nem psiquiatras, como lutar aí por essa causa para desmistificar isso? Porque a gente sabe que isso acaba agravando a condição de pessoas que estão doentes, mas que não assumem isso porque têm vergonha. Bem, a forma disso acontecer é conversando, gente. Quanto mais nós falarmos sobre o assunto, é como o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, quanto mais nós falarmos sobre a questão da saúde mental, da importância do autoconhecimento, do respeito às suas emoções, do respeito ao seu sentimento, mais essa história vai se tornar mais tranquila e as pessoas vão entender que eles não têm nenhum problema além dos outros, que ele não é um ET nessa sociedade, que é comum e que precisa procurar ajuda. Então, o nosso papel ainda é o mesmo, informar, conversar sobre o assunto. Cleia, nós falamos aí sobre os idosos, né? Questão muito importante, né? Quando a gente fala sobre saúde mental. Agora, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho também sobre as crianças, inclusive fazendo alertas, né? Porque eu acho que é muito importante, porque elas também estão passando por momentos difíceis. Quem tem criança em casa sabe muito bem o quanto é difícil, né? Dar ali atividades para essa criança, para ela não ficar entediada nesse período, ficar em casa. Conseguir assistir aulas online, que é muito difícil também. Eu tenho uma irmã, inclusive, que é professora. Ela sofreu tanto nesse período de adaptação, né, para que ela conseguisse ali envolver os alunos. Ela é uma professora infantil, então é uma questão que tem que ser também olhada com cuidado, porque as crianças podem sofrer também com esses problemas mentais, de saúde mental. Muito. Nós da saúde mental temos uma grande preocupação com o futuro dessas crianças que estão saindo dessa questão da pandemia, né? Se vocês buscarem mais para trás, vocês vão ver que nós tivemos adolescentes um pouquinho mais conflituosos, né? Adolescentes sem um manejo de estresse, correto? Então, imagine essas crianças passando por essa pandemia, como que elas vão se tornar adolescentes? Então, é uma preocupação muito grande nossa. Bem, a questão delas estarem em casa, nós precisamos que os pais estejam atentos à rotina dessa criança, para que ela não sofra tanto. Então, ela tinha uma rotina de ir para a escola, de ir para uma natação, de ir para a casa de um coleguinha, e tudo isso foi tirado. Obviamente que ela vai ficar deprimida, que ela vai ficar triste. E ela vai ficar também com excesso de energia no corpo, né? Porque criança tem energia, ela precisa gastar. Então, é muita confusão mental naquele momento. Então, nesse momento,
os pais têm que traçar uma rotina para essa criança, o mais próximo da escola possível. A criança precisa entender que ela tem horário de acordar, que ela tem horário de dormir, que ela tem horário de almoçar, que aquele momento é momento de estudar. Essas rotinas é que vai trazer a segurança para essa criança. Cleia, mas eles não têm onde brincar, eles não podem ir lá fora. Bem, os pais vão ter que usar a criatividade, porque a criança precisa gastar essa energia. Então, leva para uma rua mais deserta, para andar de bicicleta, para correr, cria um circuito em casa para que ele faça uma corrida, brinca de jogos de tabuleiros, usem a criatividade. Essa criança precisa dessa rotina e dessa criatividade, para que ela se sinta segura. Criança, gente, é sem borda. Eu brinco muito com os pais dos meus pacientes. É nós quem vamos criar essa borda neles para que eles se sintam seguros. E essa borda chama-se rotina. Através da rotina, ela se torna uma criança segura. Cleia, e eu estou pensando aqui você dizendo isso, inclusive com bons exemplos, né? Acho que o adulto que está ali também muitas vezes trabalhando em casa, tendo aquela rotina dele em casa, ele também tem que mostrar que ele acorda, tira o pijama e tudo mais. Então, é preciso que tenha bons exemplos em casa, né? Isso. Que a casa seja funcional. Isso é extremamente importante. A gente falou aí sobre os idosos, falou sobre as crianças, mas uma outra turma que também preocupa muito, que eu vejo pais verdadeiramente desesperados, que eles não sabem o que fazer, é os adolescentes. Cada vez mais eles têm acesso à informação, mais acesso à internet. Isso é bom por um lado, mas é perigoso por outro. A gente vê adolescentes que não conversam em casa, não conversam com os pais. Quais são as dicas que você pode dar de uma maneira geral para esses pais? O que eles devem fazer e onde eles estão errando, na sua opinião? Bem, lá no início da fala da criança eu coloquei para vocês o quanto isso era preocupante há algum tempo atrás. Agora, então, é um pouquinho mais grave porque eles vêm, eles já gostam, né, de se isolar, os adolescentes. Imagina um ano que eles puderam se isolar completamente, né, sem escola, sem amigos, sem nada. Bom, a questão de rotina também vai para o adolescente. E é preciso muita conversa com esse adolescente. Não dá para ficar brigando, gritando, discutindo. Mas existem regras na casa e os pais têm que fazer valer essas regras. Então, horário de almoçar é junto na mesa, horário de jantar é junto na mesa, horário de estudar, tudo bem, você vai ficar no seu quarto. Olha, final do dia a gente vai dar uma volta lá fora. E mesmo que ele não queira, coloque isso como regra, isso é importante. E nós podemos fazer tudo isso com bom tom, de uma forma agradável e sem briga. Faça uma barganha de trocas com o adolescente. Olha, tudo bem, né? Você quer ir sábado em algum lugar, então você tem que manter a rotina da semana. Compreenda por que ele não quer ir, o que ele está sentindo. Meu filho, por que você não quer ir lá fora? Olha, mas porque hoje eu estou me sentindo triste. Não, mas por que você está triste? Tente ter essa conversa com o seu filho. E as melhores conversas com os adolescentes não é aquela conversa que você vai lá no quarto para ele conversa. As melhores conversas, pais, são em momentos agradáveis e descontraídos. Então, você está rindo de um filme ou está passeando, é esse o momento de conversar. É esse o momento que existe confiança para que as coisas aconteçam, ok? Então, as dicas ainda é a mesma das crianças. Mantenham rotina, façam barganha, façam trocas e converse. Sempre converse. Entenda o que está passando na cabeça daquele adolescente. Entenda os sentimentos que ele está tendo. Seja amparo desse adolescente. Maravilha! Então, Cleia Carolina, que é psicóloga, falou com a gente sobre aí o Janeiro Branco, sobre essa questão tão importante. Muito obrigada, viu, por ter participado com a gente e com essas dicas maravilhosas aí. Obrigada mesmo, viu, Cleia? Eu que agradeço. Eu quero só lembrar, gente, o quanto é importante nós cultivarmos bons hábitos em nossa vida. Essa é a base para a saúde mental, ok? Então, rotina, praticar a positividade, a gratidão, estar em dia com a espiritualidade, atividade física, tudo isso, por mais que pareça clichê, é a base para a saúde mental, ok?
Tá bom, muito obrigada. Um grande abraço para você, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Até a próxima.